Questão 22. O Programa Nacional do Livro Didático e o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio são realizados pela ECT, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A operação consiste na entrega, todos os anos, de 100 milhões de livros didáticos às escolas públicas de ensino fundamental e médio de todo o Brasil, volume equivalente à metade de toda a produção gráfica do Brasil. Para a distribuição desses livros são realizadas viagens de carretas das editoras para os centros de tratamento da empresa instalados em pontos estratégicos do país. Considerando que 7/40 e 13% dos livros didáticos sejam distribuídos, respectivamente, para as regiões Nordeste e Norte, então a quantidade em milhões de livros didáticos destinada a essas duas regiões pelos programas mencionados no texto é... Como a moça disse, agora vamos às resoluções. Na questão 22, inicialmente eu vou deixar esses valores de maneira semelhante, pois aqui temos valor em porcentagem e aqui na forma de fração. Eu sei que 13% também pode ser reescrito como 13 dividido por 100. Então, para facilitar, eu estarei fazendo aparecer o 100 no denominador. Para isso, eu multiplico por 2,5 tanto o denominador quanto o numerador. Resolvendo de forma prática, 7 vezes 2 dá 14. 7 vezes meio é metade de 7, que dá 3,5. Coloco vírgula embaixo de vírgula. 14 mais 3,5 dá 17,5. Agora o 40 vezes 2,5. 40 vezes 2 dá 80. 40 vezes meio equivale a metade de 40, e metade de 40 é 20. Então 40 vezes 2,5 equivale a 80 mais 20, que dá 100. E assim já deixei os dois denominadores iguais. Agora eu estarei somando esses dois valores, 17,5% ou dividido por 100 mais 13 dividido por 100. Como os denominadores são iguais, mantemos o mesmo e somamos os numeradores. 17,5 mais 13 dá 30,5. Então, como aqui já é a soma das duas regiões, eu estou colocando aqui embaixo. D, considerando o enunciado inicial 100 milhões. Para efetuar essa multiplicação de maneira bem simples, cancelo 2 zeros do numerador por 2 zeros do denominador. Agora eu copio esse valor aqui na frente sem a vírgula, 305. Contando quantos zeros ainda resta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para efetuar essa multiplicação, a quantidade de zeros é a quantidade de casas que a vírgula vai deslocar para a direita. A vírgula estava antes do 5, então uma casa. Como são 6 casas, 2 casas, 3, 4, 5, 6 casas. E assim chegamos no resultado, 30 milhões e 500 mil livros. E esse valor é superior a 25 e inferior a 35 milhões de livros. Logo, a alternativa correta é a letra B. Questão 23. O Programa Nacional do Livro Didático e o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio são realizados pela ECT, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A operação consiste na entrega, todos os anos, de 100 milhões de livros didáticos às escolas públicas de ensino fundamental e médio de todo o Brasil, volume equivalente à metade de toda a produção gráfica do Brasil. Para a distribuição desses livros são realizadas viagens de carretas das editoras para os centros de tratamento da empresa instalados em pontos estratégicos do país.
Nessas unidades, as encomendas são tratadas e depois entregues nas escolas. Considere que 3 carretas façam, repetidamente, viagem de ida e volta entre determinada editora e um centro de tratamento da ECT em 4 dias, 5 dias e 6 dias, respectivamente. E, ao completar um percurso de ida e volta, elas retomem imediatamente esse percurso. Se as 3 carretas partirem simultaneamente da editora, então elas voltarão a partir juntas novamente desta editora após... Para saber o que devemos utilizar para resolver a questão número 23, se é o MMC ou o MDC, devemos levar em conta as seguintes frases. Quando ocorrer uma coincidência, quando se tratar de tempo ou quando acontecer novamente, e aqui diz, se em um certo dia as 3 carretas partirem simultaneamente da editora, então elas voltarão a partir juntas novamente dessa editora após, então vai acontecer novamente. Então utilizamos o MMC, mínimo múltiplo comum. Se as 3 carretas fazem o trajeto respectivamente em 4, 5 e 6 dias, e elas partem no mesmo dia, então estarei tirando o MMC de 4, 5 e 6. E assim saberemos qual o dia que elas partirão juntas novamente, ok? Então, tirando o MMC de 4, de 5 e de 6, temos 4 dividido por 2 que dá 2, o 5 não dá divisão exata, então copiamos, 6 dividido por 2 que dá 3. Novamente, eu coloco 2, 2 dividido por 2 dá 2, o 5 não dá divisão exata, o 3 também não dá divisão exata, então eu copiei o 5 e o 3. Agora eu coloco o próximo número primo depois do 2, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, o 5 eu estou copiando e este 1 também estou copiando. Finalmente, dividindo por 5, 5 por 5 dá 1 e o restante eu copio. Agora basta multiplicarmos os valores. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes o 5 dá 60. Ou, se preferirem de uma maneira mais fácil, 2 vezes 5 dá 10. E multiplica 2 vezes 3 dá 6 e 10 vezes 6 dá 60. Voltando à questão, então elas voltarão a partir juntas novamente desta editora após 60 dias. A alternativa correta é a letra B. Eu espero que estejam entendendo as explicações. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.